Queridos, a paz do Senhor. Amém. Nesta noite nós estamos muito alegres, porque estamos na casa do Senhor mais uma vez, reunidos para adorarmos e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Nós viemos hoje aqui para adorar a Deus, e toda vez que a gente adora a Deus, a gente recebe a presença dele, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e é impossível adorar a Deus se ele não estiver presente. Então, quando nós dizemos que vamos adorar o Senhor, isto implica que nós estamos desejando a sua presença, e assim como desejamos, ele se manifesta. Quantos creem assim? Se coloquem de pé neste momento. Vamos ler dois textos na palavra do Senhor. O primeiro texto está no livro de Ageu, no capítulo de número 2. Ageu, profeta Ageu, Antigo Testamento, para os mais novos na fé. Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Agora vamos para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 8 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 8 e o versículo de número 18. Encontraram? 2 Coríntios 3, 8. Amém? Diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? E o versículo 18. Repitam comigo: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Repita só para você fixar: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Muito obrigado. Eu quero falar nessa noite sobre um tema: a glória da terceira casa. Diga comigo: a glória da terceira casa. Nós já ouvimos muito falar da glória da segunda casa, até porque nós temos um hábito de lermos a Bíblia, de entender a Bíblia apenas como um livro histórico, e nós nos alegramos muito em vivenciar aqueles fatos que estão narrados, que estão ali na Bíblia, e glorificamos a Deus pelos acontecimentos do passado. Só que a Bíblia é um livro dinâmico, a Bíblia é um livro atual, e a Bíblia é um livro para os nossos dias. E aquilo que está na Bíblia, principalmente os atos e os milagres realizados no Novo Testamento, eles são apenas uma amostra daquilo que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, quer que aconteça na sua igreja, quer que aconteça nas nossas vidas. E um certo dia eu fui convidado para falar deste tema, a glória da segunda casa. E eu orei a Deus e pedi um direcionamento ao Senhor sobre esta mensagem, sobre este tema. Li o texto várias vezes, cheguei a ler o livro de Ageu todo, e pedi ao Senhor: Senhor, o que eu devo falar sobre a glória da segunda casa? E o Espírito Santo me falou fortemente: não é mais a glória da segunda casa, mas é a glória da terceira casa. Você deve pregar sobre a glória da terceira casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E o Senhor, então, quando Ele nos manda pregar alguma coisa, Ele também nos revela, porque a gente não descobre as coisas na Bíblia porque é inteligente, porque é mais sábio do que os outros, ou porque estudou mais do que ninguém, mas é porque Deus é bom, a sua misericórdia é grande. E quando a gente recebe uma responsabilidade e valoriza aquela responsabilidade, busca do Senhor, Deus certamente nos responde com coisas gloriosas, com coisas maravilhosas, porque Ele deseja o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero vos dizer nessa noite que Deus sempre desejou manifestar a sua glória no meio dos homens. Deus sempre desejou manifestar a sua glória. O povo de Israel, eles tiveram o privilégio de ter a presença da glória de Deus no meio deles. Porém, o povo de Israel não valorizou isso como deveriam valorizar. Eles pecaram, eles falharam, eles fizeram com que a glória do Senhor se afastasse do meio deles. E houve um tempo que aconteceu o Icabô. Enquanto Deus queria o cabote, isto é, Deus queria que a sua glória estivesse no meio do povo, o povo pelos seus pecados provocaram o Icabode, isto é, a glória de Deus se foi do meio de Israel, a glória de Deus desapareceu. A consequência disso foi que o povo foi levado para o cativeiro, o povo foi para a Babilônia, e ficaram sem a presença de Deus, ficaram sem o templo de Deus, ficaram sem a arca da aliança, que era o maior ícone representante da presença de Deus no meio deles, e eles perderam isso, isto é, perderam a presença de Deus no meio deles. Mas o tempo passou, eles buscaram o Senhor, Deus, que é fiel nas suas promessas, permitiu que o povo retornasse à sua terra, e eles então foram convidados, foram orientados a reconstruir o templo para permitir que buscasse ao Senhor e a glória de Deus voltasse para o seu meio, para que Deus voltasse a se manifestar no meio do povo de Israel. E isto é o que está registrado aqui no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, porque no momento que eles estavam construindo aquela casa, eles foram tomados de um desânimo tremendo por causa da perseguição, por causa da oposição, e eles abandonaram a construção do templo. Os jovens que olhavam para aquele templo ficavam muito felizes, muito alegres, porque o templo estava sendo reconstruído, mas os mais velhos não tinham nenhum interesse em reconstruir o templo, porque eles tinham conhecido a glória do templo de Salomão, e eles diziam: essa casa não é nada, como é que nós vamos oferecer culto ao Senhor numa casa tão paupérrima, comparando com aquela casa de Salomão? Foi quando Deus usa o profeta Ageu para revelar essa mensagem gloriosa, e Ageu chega e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas muito bem, para que nós possamos falar sobre a glória da terceira casa, nós precisamos primeiro entender o que é glória. O que é glória? Glória, nós ouvimos muito falar de glória, ouvimos falar de que alguém está glorioso, está muitas das vezes impecável. Glória, num primeiro momento, de uma maneira simples, ela significa honra, ela significa fama adquirida por obras, por virtudes, poder, muitas das vezes até poder financeiro, representa glória, humanamente falando. Mas quando falamos da glória de Deus, nós vemos algo diferente, porque a glória de Deus, ela existe, primeiro, pelo que Ele é, segundo, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. A glória de Deus é diferente da glória comum, da glória dos homens, porque a glória de Deus é uma glória plena. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a glória de Deus, ela representa a plenitude, ela representa a perfeição em poder, santidade, justiça, bondade. Por isso a glória de Deus é incomparável, a glória de Deus é insubstituível. A glória de Deus, ela deve ser reconhecida por tudo e por todos, e é exatamente por isso que Deus diz: a minha glória não darei a outra. E louvado seja o nome do Senhor, porque a glória de Deus é singular. E como é que tem acontecido ao longo dos tempos a manifestação da glória de Deus? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo a glória de Deus, eu vejo a glória de Deus como algo atraente. Parece que a glória de Deus, ela é como um imã que puxam, que atrai todos aqueles que a desejam. Quando você lê as primeiras páginas do livro sagrado,
você vê a glória de Deus manifestada na criação, e você vê ali as coisas lindas, as coisas maravilhosas, a manifestação do poder de Deus. Mas de repente o homem peca, e parece que aparece ali uma mancha, aparece ali uma separação, aparece ali algo ruim, horrível, que faz com que a glória de Deus se diminua em relação à sua criação. A glória de Deus então ela fica obscurecida ali pelo pecado. Ela já não é revelada tão plenamente como fora nos primeiros dias em que Deus criou Adão e Eva e os colocou ali no jardim do Éden. Mas Deus sempre está procurando pessoas para revelar a sua glória, para mostrar o seu poder, para trazer para si. E estes homens que tiveram contato com a glória de Deus, eles ficaram apaixonados pela glória, eles foram atraídos pela glória, eles penetraram na glória de Deus, e alguns deles jamais quiseram sair da glória de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, você vai encontrar a história de um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele gerou Metusalém. E Enoque, depois que gerou Metusalém, ele andou 300 anos com Deus. E depois que andou 300 anos com Deus, Enoque gerou filhos e filhas. O que eu vejo aqui? Enoque era um crente comum, que conhecia a Deus, que servia a Deus e que amava a Deus, mas até então vivia uma vida normal. Ele tinha uma crença rasa, ele não tinha uma experiência total e plena com a glória de Deus. E Enoque então, vivendo a sua vida normal, ele gera Metusalém e ele começa a andar com Deus. 300 anos andando com Deus, 3 séculos andando com Deus, conhecendo a Deus, porque Deus se revela progressivamente ao homem, e Enoque vai conhecendo a Deus. A cada dia Deus revela um pouquinho da sua glória para Enoque, a cada dia Deus revela mais um pouquinho dos céus para Enoque, a cada dia Deus revela um pouquinho mais de si para Enoque. Enoque está andando com Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que depois desses 300 anos que Enoque gerou filhos e filhas, aí Enoque continua andando com Deus, e mais 65 anos Enoque anda com Deus. Só que numa dessas andanças com Deus, Enoque não retorna mais, ele desaparece. Sabe por quê? A glória de Deus foi crescendo na vida dele, ele foi se envolvendo da glória de Deus. Nesses 65 anos, Enoque teve a revelação plena da glória de Deus, e Deus, aleluia, o tomou para si, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção como isso acontece. Enoque está aqui, ele anda com Deus, vamos dizer que ele dá 10 passos com Deus e volta. Ele conheceu algo de Deus. Na segunda vez Deus leva Enoque, Enoque dá 20 passos com Deus e conhece mais da glória de Deus. Na terceira vez Enoque dá 30 passos e vai aumentando a sua caminhada com Deus. Deus vai revelando coisas mais extraordinárias para Enoque. De repente Enoque entra num estado de glória em que ele diz: Deus, nada mais me interessa, eu não quero voltar. Volta, Enoque. Não, não volto. Deus, eu quero ficar aqui. Vai lá, Enoque. Não, Deus, eu quero ficar aqui. E Deus diz: então fica, Enoque, fica na glória. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, aleluia. Este é um estágio de crescimento e desenvolvimento. Nós estamos vivendo nos últimos dias um evangelho muito materialista, um evangelho muito do toma lá da cá, e Deus quer nos despertar para mostrar que Ele tem algo muito melhor e maior para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer realmente é não só nos visitar em alguns momentos, mas Ele quer estar com a gente. O que Deus quer na realidade não é nos dar alguma coisa, mas é revelar tudo que Ele é para as nossas vidas, e que a plenitude dEle esteja dentro de nós. Quantos querem ser atraídos pela glória de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Aí eu olho para a vida de Moisés e vejo Moisés naquela aflição, naquela depressão, depois de sair do Egito. De príncipe passa um simples pastor de ovelhas, um empregado de Jetro. Mas Moisés está caminhando ali em direção ao monte, quando de repente ele vê uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Ele fica olhando para aquela sarça
e quer se aproximar dali para ver o mistério, para ver o que estava acontecendo, por que aquele fogo queimava e aquela árvore não desaparecia. Quando ele se aproxima daquela árvore, uma voz brada e diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés estava recebendo a primeira revelação da glória de Deus. Deus estava manifestando a sua glória para Moisés na primeira medida. Moisés estava tendo um encontro com Deus. Aí Moisés então conhece a Deus, começa a conversar com Deus. Moisés é chamado por Deus. Moisés tira o povo do Egito, começa a caminhar pelo deserto, e a cada dia mais a glória de Deus, aleluia, vai crescendo na vida de Moisés. Moisés vê a glória em fogo, Moisés vê a glória em nuvem, a Shekinah de Deus está ali com Moisés. Mas chega um dia que Deus chama Moisés e diz: Moisés, santifica os sacerdotes Arão, Nadab e Abiú, santifica 70 anciãos e vem até o monte, porque eu quero revelar mais da minha glória para você. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés santifica aqueles homens. Quando chega ao pé do monte, Deus diz: deixa os homens aí, e só você e Arão sobe mais um pouquinho, aleluia. E eles vão subindo à presença de Deus. Quando Moisés chega, aleluia, no cume do monte, a Bíblia diz que a glória de Deus desce sobre o monte, e Moisés fica envolvido na glória de Deus. Sabe quantos dias? 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias se passaram, e Moisés estava lá. Não sentia fome, não sentia sede, não sentia saudades da família, não se lembrava de nada, porque estava envolvido pela glória de Deus. Aleluia. Envolvido pela glória de Deus. Depois de 40 dias, aí Deus fala com Moisés. Era só glória. Deus só foi falar depois de 40 dias o que ele queria. Aí ele revela os mandamentos, ele dá a planta do tabernáculo, e Moisés desce, trazendo o modelo do tabernáculo, aleluia, para mostrar, para apresentar o povo e construir o tabernáculo, que seria o lugar onde continuamente Deus iria revelar a sua glória. Quando nós nos envolvemos com a glória de Deus, nós sempre voltamos com coisas novas. Nós sempre temos algo diferente, algo do céu, algo de Deus para dar para aqueles que estão esperando, aleluia. Porque o que é humano todo mundo pode dar, reflexões todo mundo pode dar, mas profetizar, palavra de Deus, só aqueles que têm comunhão com Deus e com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pensa que Moisés ficou conformado com isso? Quantos acham que Moisés ficou conformado? Estava bom? Não. A glória de Deus é atraente. E Moisés diz: Deus, eu quero mais. Moisés começa a construir o tabernáculo, constrói o tabernáculo, e aquela comunhão com Deus, fala com Deus, conversa com Deus, ora a Deus, vai à tenda, Deus se manifesta, desce na forma de Shekinah, fala com ele fala com o povo. Mas um dia ele chegou para Deus: Deus, tudo bem, o Senhor já me revelou muito da sua glória, mas eu quero ver a tua face. E Deus fala para Moisés: Moisés, tu é louco, Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. Não pode, Moisés. Senhor, não interessa, eu quero ver a tua face. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos querem ver a glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá em Êxodo capítulo 33 e versículo de número 18, a Bíblia diz que Moisés insiste com Deus. Deus diz: Moisés, fica aí na penha, tá? Tem uma fenda na rocha, e eu vou passar, e você não vai ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá, mas você vai me ver pelas costas. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Deus. E Moisés fica na fenda da penha, e a Bíblia diz que Deus vai passando, né? Nós conjecturamos que Deus coloca a mão na fenda da penha, e quando Deus está terminando de passar, que ele tira a mão, a Bíblia diz que Moisés vê Deus pelas costas. Glória a Deus. Você sabia que você está vendo Deus pelas costas? Sabia que você está vendo Deus pelas costas? Sabe por quê? A penha significa Jesus Cristo, a rocha eterna. Ele diz:
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós estamos edificados sobre essa penha que é Jesus. E é através dessa rocha que nós temos poder, que nós temos autoridade, que nós temos firmeza, que nós temos segurança. E é através dessa rocha que nós vemos a Deus. Só que a glória de Deus na sua face é uma glória perfeita. E é impossível o homem ver a face de Deus e ficar vivo. É o que está na Bíblia, ninguém nunca viu. Só veremos quando chegarmos na presença dele, quando alcançarmos o estado de perfeição. Mas sabe o que significa ver Deus pelas costas? Quando você olha Deus através de Jesus Cristo, aleluia, você vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Isto representa as costas de Deus, aleluia. Significa que Deus se vira para os seus pecados, para as suas imperfeições, para as suas falhas. É por isso que nós, como simples seres humanos, podemos olhar e ver a glória de Deus, aleluia. Não a sua face, mas vemos a sua glória, aleluia. Ele vira as costas para os nossos pecados, para as nossas imperfeições, através de Jesus Cristo, que é a rocha eterna, e mostra e revela e manifesta a sua glória no meio do seu povo. Pasture canta lamanais. Aleluia. Existe pelo menos 4 fases de manifestação da glória de Deus. Glória plena, que é a glória da face de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus e ficar vivo. Se o homem olhar para a face de Deus, ele vê os seus pecados. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, ele olhou, e quando ele viu a Shekinah de Deus, a glória de Deus enchendo o templo, ele disse: ai de mim que vou perecendo, vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não viu a face de Deus, ele só diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na realidade ele viu o reflexo da glória de Deus, e ele pensou: já vou morrer. Ninguém pode ver a glória plena de Deus. Mas aí Deus manda o querubim tirar a tenaz e purificar Isaías. Louvado seja o nome do Senhor, porque Isaías encontra a misericórdia de Deus. A glória Shekinah, a glória Shekinah, ela fala das manifestações teofânicas da glória de Deus. A glória na coluna de nuvem, a glória na coluna de fogo, a glória que descia no tabernáculo por sobre o propiciatório da arca da aliança. A glória lá no templo de Salomão, que desce como fogo, sobe como fogo e como fumaça. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor estava lá. Esta é a glória Shekinah de Deus. Aleluia. E nós temos também a glória de Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus em carne humana, que veio habitar entre nós. Quando nós lemos Isaías, no capítulo 40, o versículo de número 5, se você quiser conferir na sua Bíblia, você vai ver aqui, Isaías é o profeta messiânico, e ele traz uma revelação da seguinte forma, ele diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Quando ele diz: a glória do Senhor se manifestará, ele está falando do Cristo que viria manifestar, revelar a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não revelou a sua própria glória, mas ele revelou a glória do Pai. Por isso a glória de Deus se manifestou humanamente através de Jesus Cristo. Aleluia. E nós temos, em último lugar, a glória do Espírito Santo. E sabe o que significa a glória do Espírito Santo? A glória do Espírito Santo é a glória de Deus nos homens, é a glória de Deus em mim, é a glória de Deus em você. É através do Espírito Santo que nós podemos refletir em nós a glória de Deus. Agora vamos um pouco à frente. Qual é o aspecto da glória de Deus? Como é que nós podemos conhecer a glória de Deus? Queridos, a Bíblia é linda, e a Bíblia traz revelações maravilhosas para as nossas vidas, a fim de que possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. O que acontece, o que está acontecendo nos últimos dias, é que Deus está querendo nos levar para um nível mais superior no nosso relacionamento com Ele. Eu disse para vocês que Deus não quer conosco esse relacionamento de troca-troca, apenas de bênçãos materiais, mas Deus quer um nível de relacionamento mais íntimo, mais puro, aleluia, mais de glória, mais de poder, mais de unção, a fim de que Ele possa estar entre nós e nós estarmos nele, para que a sua glória seja vista entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ezequiel começa mostrando a revelação de Deus a Ezequiel.
Ezequiel, ele está ali à margem do rio Quebar, cabisbaixo, triste, porque Ezequiel era da linhagem sacerdotal, tinha um conhecimento profundo do Deus de Israel, e vivendo aquele período de escravidão, sem poder adorar a Deus, sem poder servir a Deus, sem ter o templo, sem poder oferecer sacrifício. Ezequiel então vai para a beira do rio e começa a clamar ao Senhor, e começa a pedir a Deus um livramento, começa a pedir a Deus que revele alguma coisa para ele. E de repente, a Bíblia diz que ele olha, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre do fogo. Aí Deus começa a partir daqui revelar o aspecto da sua glória para Ezequiel, e ele apresenta ali 4 animais. Primeiro animal com rosto de homem, segundo animal com rosto de leão, terceiro animal com rosto de boi, quarto animal com rosto de águia. Cada um tinha 4 rostos. Eles andavam sem se virar, para onde o Espírito impelia que eles fossem, eles iam. Outra coisa que Ezequiel vê é que sob os pés daqueles animais existiam rodas. Ele vê que aquelas rodas elas eram muito altas e tocava da terra até no céu, porque primeiro ele vê o que está na terra, e ele vai levantando os olhos para ver se conseguia vislumbrar a amplitude, o tamanho, o diâmetro daquelas rodas, e ele vai olhando, e ele consegue perceber que aquelas rodas estão tocando dos céus, estão chegando até na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que ele observa é que aquelas rodas eram rodas cheias de olhos, e que aquelas rodas elas eram rodas autossuficientes. Para onde o Espírito mandava que elas iam, eles iam. Ele observa ainda que aquelas rodas eram como se fossem rodas dentro de roda, uma roda para cada rosto. Se cada animal tinha 4 rostos, então para cada animal tinha 4 rodas, uma dentro da outra. Nós vamos chegar à conclusão que havia 16 rodas. Preste atenção, eu estou falando do aspecto da glória de Deus, com o que ela se parece. Primeiro, o rosto de homem. Quando Deus revela a sua glória a Ezequiel como rosto de homem, Deus está mostrando a glória de Cristo, porque tudo, aleluia, já estava revelado na eternidade. Nada no plano de Deus é acidente, nada no plano de Deus acontece por acaso. Deus não tem projetos emergenciais. Deus controla a história. Ele é onisciente, Ele é todo poderoso. Nada foge ao seu poder. Quando o homem pecou, Deus já tinha um plano para restaurar o homem, aleluia. Deus já sabia que o homem ia pecar, ia fracassar. Por isso, Cristo já estava na eternidade, aleluia, de Deus. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus está revelando a sua glória para Ezequiel e mostrando o rosto de homem. O rosto de homem apontando para a glória de Cristo, o Deus homem que viria para revelar a glória de Deus no meio dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o rosto de leão, ele está falando, o leão fala da força, do domínio. Cristo, ele é o leão da tribo de Judá, está falando do dominador de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da sua poderosa mão. Ele coloca tudo debaixo dos seus pés e sustenta tudo na palma da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele é glorioso. Depois ele fala do rosto de boi. O boi, ele é o animal do trabalho. Ele fala da força do trabalho. Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje, aleluia, porque nele está o poder para realizar todas as coisas. Se ele parar de trabalhar, nós também paramos. Nós não podemos mover um passo sem a permissão de Deus, sem o poder de Deus. Nenhuma vida é sem ele, aleluia. Nós trabalhamos por ele, ele está cuidando de nós 24 horas por dia, aleluia. Por isso a sua glória está sendo revelada aqui como a força do trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, ele mostra aqui o rosto de águia. A águia fala da singeleza, a águia fala da altura, a águia fala da capacidade de renovação. Não existe glória tão singela como a glória de Deus.
Não existe glória tão alta como a glória de Deus. Ela é a glória mais alta, nada se compara a ela. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus, ela é uma glória que se renova a cada dia. Ninguém consegue esgotar a glória de Deus. Ninguém consegue olhar para as maravilhas, para os milagres de Deus e dizer: eu já estou enjoado de ver isso, eu já vi isso várias vezes. Cada vez que Ele se manifesta de uma forma mais gloriosa, mais poderosa. Ele surpreende. Nós ficamos estupefatos diante dEle, porque a sua glória é renovável. Aleluia. A glória de Deus é eterna. A glória de Deus é esplêndida, aleluia. A águia está falando disso, aleluia. A glória de Deus está nas maiores alturas, aleluia. E todos aqueles que se envolvem com a glória de Deus também estão nas maiores alturas. É por isso que Paulo diz que nós estamos assentados nas maiores alturas, porque quando estamos envolvidos com a glória de Deus, nós estamos nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel diz que o parecer dos animais eram como brasas de fogo ardente, a cor de âmbar, a cor de fogo. O fogo, ele sempre representa a santidade de Deus. Deus vem como fogo porque Ele é santo e Ele se manifesta. E onde há impureza, este fogo queima toda a impureza, todo o pecado. O fogo também representa o poder do Espírito Santo que nos envolve e nos faz triunfar. Glória a Deus. Vejam vocês que eu falei de 4 animais, e se nós simplificarmos aqui agora esses 4 animais, nós vamos ver que eles estão falando da onipotência de Deus. Deus é autossuficiente em si mesmo. Deus é soberano, Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém. Por isso você pode glorificar ao Deus que você serve, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu vou falar da extensão da glória. Sabe por que Deus revela a glória dele dessa maneira, como um animal, como roda que tem olhos? Quando a gente fala de roda, você pensa numa roda de uma bicicleta, na roda de um carro, e você vê que é um material inanimado, né? Uma peça. Mas aqui você vê falar de rodas, e rodas que têm vida, rodas que têm olhos, rodas que são guiadas por um espírito. A Bíblia chega a dizer aqui mesmo no livro de Ezequiel, que a criatura vivente estava nas rodas. A criatura vivente que estava nas rodas era o quê? Era o espírito dos querubins. Lá no céu, queridos, não tem nada inanimado. Lá no céu tudo é vivo, porque o céu, lá no céu está a vida. Deus, Ele é a vida, nele está a eternidade, nele está o poder. Então lá no céu tudo é vivo. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não vemos falar de coisas inanimadas. Quando elas aparecem como ouro, como cristal, é para a gente ter uma ideia e fazer uma pequena comparação, porque Paulo diz que tudo é muito mais do que nós imaginamos. Ele diz que o que ele viu são coisas inefáveis, que é difícil para a mente humana conceber e perceber. Aleluia. É por isso que tudo é vivo. O trono de Deus, tem gente que pensa que é uma cadeira, que Deus está sentado lá no meio de uma cadeirona de ouro, e o Espírito Santo está de um lado e Jesus está de outro, mas não é. A Bíblia diz que o trono de Deus está sobre os querubins. São seres criados por Deus, é uma classe de anjos, e eles estão por baixo do trono de Deus. Eles sustentam